Olá, bom dia, graça e a paz a todos. Nesta manhã gostosa, Deus nos preparou mais um dia para celebrarmos, para cultuarmos a Deus. Vamos iniciar desta maneira. Me chamo Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje domingo, são 9h04, dia 19/7. Nós estamos iniciando mais uma transmissão, mais um culto na presença do nosso Deus. Quero convidar você que participe conosco, para que você cultue conosco diante do nosso Deus, do nosso Senhor. Eu quero dar bom dia aos meus irmãos, que nós já visualizamos por aqui. Sejam todos bem-vindos, irmãos em Cristo, amigos, todos sejam bem-vindos. Irmã Carla, Fátima Cherry, Vanete Galdino, Neuza, Carlos, João, Sérgio, Edeusuíta, Wagner, Marinha, Rubiana, Delza, Marinha Taveira, Cláudia, Francine, Ailton, são os que eu já consigo visualizar por aqui, né? A todos os irmãos, paz, e já desejo a vocês um ótimo domingo. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, iniciaremos desta forma. Bendito Deus, Pai Santo, poderoso, Deus Criador dos céus e de toda a terra, nos alegramos em Ti, nos rendemos diante dos Teus pés, pela Tua majestade, pela Tua grandeza. Ó Deus, imensamente gratos pela manhã que o Senhor nos concedeu, por esse domingo, ó Pai, gostoso, um domingo proveitoso, que o Senhor nos conceda a Tua paz, que as nossas vidas cheguem a Ti como um cheiro suave. Ó Deus, que façamos deste dia um dia para o Senhor, que possamos nos separar, nos dedicar a Ti. Se alegre em nós também, Pai, que as nossas vidas estejam de acordo com a Tua vontade, que o Teu Santo Espírito Santo nos dirija, nos guie, nos ajude, Pai, na nossa caminhada. Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. O Senhor sabe quem sou, como sou, e sabe que tenho errado diante do Senhor, peco, e, como diz Paulo, miserável homem que sou. Tem misericórdia, Pai. Também peço pelos meus irmãos, ser misericordioso, Pai. Nós somos felizes porque o Senhor é um Deus de grande misericórdia, de bondade, e muito obrigado por isso. Obrigado pelo perdão já oferecido na cruz do Calvário por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus, eu peço pelos meus irmãos que estão enfermos, ajude-os, Pai, e agradeço por aqueles que têm se recuperado. Obrigado por cada um deles. Peço pelos meus irmãos que estão em necessidade, peço pelos meus irmãos que estão desempregados, aqueles que têm suas crises conjugais, familiares. Ajude a cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser conosco durante esse tempo, este culto, essa transmissão, a ferramenta que temos em mãos, nos auxilie, Pai. Oro em o nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos seguir louvando a Deus, como é do nosso costume, e quero convidá-los a exaltar o nome do nosso Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para louvar e exaltar o nome santo do nosso Senhor. Quero te convidar, vamos louvar a Deus, vamos separar esse momento especial para adorar a Ele, e que nós possamos declarar a Ele que nós queremos adorar, queremos exaltar, queremos bendizer o nome santo dEle, porque Ele tem feito tanta coisa por nós, né? E sabemos que somos totalmente gratos a Ele. Por isso que eu te convido, vamos louvar a Deus. Te adorarei.
glória a Deus, como é bom bendizer o nosso Senhor. E que realmente Deus sabe de todas as coisas, sabe de toda situação que temos passado. E Deus, ele é fiel, a fidelidade tem sido constante em nossa vida. E que nós realmente possamos nos entregar a Ele. E sabemos que os olhos dele estão sobre nossas vidas e sabe por tudo que temos passado. Então vamos cantar, vamos louvar a Deus e falar sobre a fidelidade dele, o quanto ele tem cuidado da gente. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sombras, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sombras, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de paz. Que teu olhar posto em mim me enche de paz. Que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Amém, meus irmãos. Que no gostoso, não? Um louvor bem agradável. E assim nós sentimos pacificados
pelo nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura agora pela manhã e lembrar os irmãos que nós estamos em mês de missões estaduais. Durante este mês, nós temos falado sobre o tema das missões da Junta, da Convenção do Estado de São Paulo. E o tema é o seguinte: seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Então temos já alguns dias, alguns domingos, trabalhado em cima dessa temática. A nossa divisa nesse ano está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. 1 Coríntios 9, versículo 22. Lá está escrito: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. No primeiro domingo desse mês, no dia 5, nós falamos exatamente em cima de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Domingo passado, dia 12/7, nós então continuamos falando sobre ser ponte e apresentamos as 3 pontes: João Batista, André, Filipe, registrado lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 33 até o versículo 51. Hoje nós vamos falar de uma outra ponte. Na verdade, o título da mensagem de hoje é As 4 Pontes em Meio à Crise. As 4 pontes em meio à crise. Eu deixo aí novamente o logo da campanha de missões estaduais e também o tema que nós vamos utilizar hoje. A nossa leitura agora pela manhã é uma leitura do capítulo 7 do livro de 2 Reis. Eu vou pedir para que você abra lá. 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos ler o capítulo inteiro, sendo ele um pouco maior do que os versículos que nós temos recortado e colocado aí para você na tela. Nós não vamos ter o texto na tela, você vai poder ver aí na sua Bíblia. Ele tem 20 versículos, então nós não colocamos ele inteiro aí na tela, ficaria muito pequenininho, muito picotado, e eu vou pedir para que você abra a Bíblia. Por isso estou dando também alguns segundos para que você, com Bíblia em mãos, acompanhe. Repito, 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 20. Minha Bíblia, versão da NVI, vou ler por ela aqui. Os irmãos acompanhem a leitura. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali.
pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Versículo 10. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu lhe explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Versículo 14. Assim que prepararam 2 carros de guerra com os seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Vamos falar com Deus. Pai bendito, glorioso e santo Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pelas nossas bocas e pelos nossos atos. Deus, neste momento quero lhe pedir pela instrução, pela direção
na transmissão da tua palavra. Ajuda-me que o teu Santo Espírito que atua em nós, ó Pai, nos guie em tudo e que com clareza sigamos, ó Pai, no anúncio da mensagem. Que os meus irmãos, cada um dos nossos ouvintes também, Pai, possam compreender e aplicar na vida. Pai, que o teu nome seja glorificado. Eu peço isso, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda glória seja rendida ao Senhor. Permita-nos, Pai, sermos edificados por meio da tua palavra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho nesse texto. Apesar de nós termos lido o capítulo inteiro, eu irei focar aqui hoje mais nos versículos 3 até o versículo 11, onde exatamente menciona os 4 personagens, os leprosos, né, que destacamos aqui como pontes em meio à crise. São 4 leprosos, daí vem o tema que nós demos a mensagem de hoje, as 4 pontes em meio à crise. Eu li completo o capítulo para que você pudesse conhecer melhor a história, né, se aprimorar aí do contexto também. Nessa história, e olhando também um pouquinho para os capítulos anteriores, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele buscava já há algum tempo, algum momento para guerrear contra o povo de Israel. Até que ele conseguiu o que ele tanto buscou e cercou a cidade. Lá no capítulo 6, a partir do versículo 24, 25, o texto chega a nos dizer que ele cercou por algum tempo não mencionado, mas suficiente a ocasionar aí uma grande fome em toda a cidade. E isso fez com que os preços dos alimentos subissem astronomicamente. Para se ter uma dimensão do que foi esse cerco e de como foi essa crise naqueles dias, o texto vai nos dizer que os alimentos, até aqueles que não eram comidos pelos judeus, considerados alimentos imundos, impuros, né, estavam sendo vendidos a preços absurdos, a preços não acostumado pelo povo. Sem ter como conseguir alimento, chegou um momento em que até mesmo as mulheres estavam, pasmem, hein, cozinhando os próprios filhos para comerem, para se alimentar, né? Isso está aí no capítulo anterior, do versículo 28, 29, capítulo 6, e tal era a crise era realmente severa. Eles estavam vivendo um momento muito difícil, muita fome em toda a cidade. Deus já havia previsto isso. Deus já havia falado ao povo que, por conta da desobediência, eles poderiam passar por uma grande fome, seriam colocados nas mãos dos seus inimigos e teriam essa fome. Eu separei aqui um trecho de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 56 e versículo 57, que nos mostra um pouquinho daquilo que Deus havia predito, né? A partir do versículo 53 já fala, mas eu vou ler aqui os 56 e 57. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a sua intenção é comê-los secretamente durante o cerco, e no sofrimento que o seu inimigo afligirá você em suas cidades. Percebe? O texto, né, dizendo aí numa outra tradução, numa outra versão, as mais gentis, as mais dondoquinhas, as mais delicadas, aquelas que não têm a capacidade nem de matar uma formiga sequer, né? Essas seriam
mais agressivas por conta da fome, a ponto de não dividir a comida com a própria família, com os demais filhos, comeria da própria placenta sem oferecer nada a ninguém, porque a fome seria rigorosa. Então, Deus já havia anunciado o povo e já tinha dito a eles que haveria situações assim por meio da desobediência, por meio de não cumprirem com a palavra do Senhor. Por isso, o profeta, aí voltando lá para 2 Reis 7, né, 6 e 7, por isso o profeta Eliseu foi acusado, ele ficou sendo considerado como culpado pelo rei, o rei de Israel, rei Jorão. E quando o profeta é procurado pelo rei, ele prevê que tudo aquilo passaria. E isso seria no dia seguinte. A previsão do profeta é que no dia seguinte, no mesmo horário em que ele estava sendo procurado, aquilo chegaria ao fim. E todos teriam alimento e alimento em abundância, né? E só que houve quem não cresce nisso, houve quem não acreditasse nessa virada, né? O mencionado aqui é um dos homens do rei, em que o rei apoiava o braço, está assim no versículo 2, no qual nós lemos, ele não acreditou e o profeta também aproveitou e profetizou sobre a vida dele, dizendo que ele viria isso acontecer, mas que ele não usufruiria daquela situação, né? Ele morreria antes disso. Bem, é exatamente nesse contexto que os 4 leprosos são inseridos. É nesse contexto de enorme crise que eles são apresentados para a gente, mas ainda assim são colocados aí para nós como 4 pontes. Por isso, as 4 pontes em meio à crise. Inicialmente somos informados que esses 4 leprosos, eles estavam junto às portas das cidades. Com aquela crise toda acontecendo, eles se colocaram ali para tentar, de alguma maneira, se alimentarem. Devido ao estado de saúde desses homens, eles deveriam permanecer do lado de fora da cidade, um lugar um pouco mais afastado, às vezes até cidades eram colocadas para que eles pudessem permanecer ali. Levítico 13, versículo 46, também número 5, versículo 3, vai falar sobre isso, vai dar orientação de como deveriam agir com os leprosos e pessoas com doenças de peles, com impurezas, questões de contágio, né? Então, esses leprosos já estavam fora da cidade. Agora eles se aproximam, pelo menos para conseguir algum alimento, porque a fome era geral. A cidade se fechou, cidade normalmente naquela época murada, né, cercada, ela se fecha ali dentro e os leprosos ficam do lado de fora esperando vir uma ajuda. Logo, o estado de crise daqueles 4 leprosos podemos considerar pior do que aqueles que estão lá dentro da cidade, porque se aqueles que estão lá dentro estão passando fome, esses 4 estão dependendo de uma esmola, dependendo de um auxílio dos que estão lá dentro, né? Imagina o sofrimento que esses 4 homens estavam passando. Para eles, o destino era certo, eles iriam morrer. É isso que nós vemos exatamente na conversa deles, né? Eles chegam a filosofar um pouquinho aqui no versículo 4, dizendo que a alternativa não existe, eles vão morrer de qualquer jeito. Se ficarem ali, morrem. Se tentarem de um ato de misericórdia com os inimigos, indo até o acampamento deles, eles também são capazes de morrer também. Então, entre ficar e ir tentar alguma coisa, eles buscam ir até o acampamento dos inimigos, porque certo para eles é que eles morreriam em meio à crise. Mas vejam só vocês que são esses 4 homens numa crise severa,
que são utilizados por Deus para servir de pontes e fazer com que boas notícias, boas novas cheguem até a cidade, né? Então, mesmo com toda essa crise, Deus usou esses 4 homens para servir de ponte. Tem muita gente que se acomoda, muita gente que permanece anos e anos sem se tornar ponte para ninguém. Gente que não fala das boas novas, gente que não anuncia o evangelho e prefere terminar a vida encostado, né, na porta da cidade, diante do medo, diante da morte, e vai vendo exatamente, ou até enterra seus dons e talentos, a sua capacidade concedida por Deus para poder servir. Imagino que essa reflexão que eles tiveram e esse se levantar, se movimentar também tenha sido produzido pelo próprio Deus, né? Porque havia um plano, havia algo para ser construído, uma melhoria, e esses homens foram as pontes, foram os agentes de anúncio dessas boas novas. Eles poderiam ficar ali e aguardar ajuda, ou poderiam se mexer e serem usados, né? Ainda que eles não soubessem disso. Eles passaram de necessitados a ajudadores, porque se movimentaram, porque foram fazer alguma coisa. Muitas pessoas têm dito que não estão preparadas para falar o evangelho, para levar o evangelho, né? Se a gente fala de alguma ação, de algum trabalho evangelístico, eu não sei falar, eu não sou bom nisso, as pessoas acabam acreditando, né, que não podem servir de ponte a outras pessoas, mas Deus tem a sua maneira de atuar. Se Ele quiser, e Ele quer, Ele pode usar quem quer que seja para servir de ponte. Eu vou apresentar um outro texto da palavra, para que você entenda melhor isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e versículo 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 27 ao 29. Gostaria que você também visse na sua Bíblia aí, mas esse eu coloquei aqui na tela. A palavra diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Entende? Esse é o modo de Deus agir. Ele usa até mesmo aqueles que se consideram desprezíveis, né? Logo, a velha desculpa de que não está no seu melhor momento e que você não está preparado já não cola mais, já não surte efeito aos nossos ouvidos. Nós, como diz Paulo um pouco mais à frente, na próxima carta que ele vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer assim: nós somos vasos de barro, contudo com um poder que a tudo excede, que provém de Deus e não de nós. Nós realmente somos fracos, nós realmente somos insignificantes, mas Deus utiliza seus vasos de barro, Deus utiliza pessoas assim. E nessa história nós estamos vendo exatamente que aqueles que eram desprezados foram utilizados por Deus para levar as boas novas. Então você também pode ser usado para conectar pessoas até Jesus. Vemos que após Deus ter colocado o exército dos arameus para correr, os leprosos haviam decidido ir até eles e encontraram tudo vazio. Entraram numa primeira tenda
e se satisfizeram, está lá no versículo 8, e depois eles pegam os bens materiais, ouro, prata, né, roupas, e resolvem esconder tudo. Eles voltam, vão para uma outra tenda, absorvem o que tem naquele local e novamente vão esconder tudo também. Agora pense comigo, enquanto esses leprosos estão enterrando alguns tesouros retirados das tendas, algumas mães, naquele momento, poderiam estar cozinhando os seus próprios filhos. Enquanto eles estão absorvendo e escondendo parte do que encontraram, alguns últimos centavos em alguma casa, em alguma outra família, estava sendo entregue por um mísero quantidade de alimento, de comida. Enquanto eles se abasteciam, outros estavam passando por dificuldade grande. Mas, pastor, antes não era ao contrário? Não era assim com eles também? Sim, é verdade. Né? Mas o pensamento egoísta não prevaleceu. Né? Será que muitos de nós não agimos inicialmente como os 4 leprosos aqui? Tal como no caso do leproso, nós não podemos esperar até amanhã. Pode ser tarde demais. Uma vida pode ser ceifada sem que receba a boa notícia. Pelo contexto histórico que nós vimos aqui, nós ficamos sabendo que pelo menos uma criança faleceu, pelo menos uma criança foi cozinhada. E isso perturbou o rei Jorão. Isso ali no versículo 30, 29, 30, nós temos essa informação. Ora, se o rei, que é até visto como um rei reprovado pelo Senhor, porque seguiu os caminhos do seu pai, né? Se o rei ele se comoveu com a situação, ele rasgou as suas vestes, ele ficou atônito com o que estava acontecendo, né? Quanto mais os servos de Deus. Ele só errou porque ele também preferiu culpar Eliseu por tudo aquilo. Né? Nós também precisamos olhar para a maneira como nós estamos vivendo. Isso me faz pensar em muitos de nós que domingo após domingo entramos na tenda, né? na tenda do encontro, entramos diante do Santo dos Santos, na presença do Senhor, e nos alimentamos da palavra. Nós nos sentimos saciados, somos abastecidos pela palavra de Deus, e alguns chegam a guardar aquilo no coração, levam aquilo durante a semana, têm o combustível necessário para poder seguir a semana, mas enquanto você se alimenta, enquanto você guarda somente para si, tem filhos sendo cozinhados. Tem famílias perdendo os últimos centavos na busca de algo melhor para si. Você sendo abundantemente abastecido, mas você não leva a palavra de Deus. Às vezes passa 1, 2, 3 anos sem que qualquer boas novas saia da sua boca, chegue para quem realmente está passando por enorme necessidade. Nós precisamos refletir como os leprosos, precisamos ter essa tomada de bom senso e verificar se o que estamos fazendo está certo. Vamos ler novamente o versículo 9 do 2 Reis 7, né? 2 Reis 7, versículo 9. Olha só como foi essa mudança, essa tomada e a decisão dos leprosos. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Isso é maravilhoso, porque aqueles 4 homens que talvez tivessem sido rejeitados em alguns momentos, né? Negado um pouco de alimento, pelo menos
um pouquinho de ensopado de cabeça de jumento e, infelizmente, cruelmente, né, um pedacinho de alguma parte humana que fosse cozinhada. Eles estavam ali passando fome, mas eles tiveram essa mudança de atitude. Eles passaram por aquilo, mas resolveram compartilhar, né? A gente vê que no texto a movimentação, a motivação desses homens foi pelo medo. A gente também deve temer, mas devemos temer a Deus, né? Mas a nossa motivação não pode acontecer pelo medo, mas antes deve ser pela obediência ao chamado, à nossa vocação. Nós recebemos uma grande comissão que é conhecida por muitos. Devemos ir pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai e ensinar elas a guardarem tudo aquilo que o Mestre ordenou. Então nós precisamos agir por obediência, não por medo, como foi com eles. Mas não quer dizer que não devemos deixar de temer e temer a Deus, né? Nós vivemos numa época em que nós já temos, nós já sabemos, nós já entramos à tenda e nós já sabemos as boas notícias a anunciar. Assim, nós precisamos agir conforme os discípulos do Senhor Jesus Cristo, registrado lá em Atos, capítulo 4, no versículo 20, um texto que aprecio demais, né? Olha só o que os discípulos disseram, os apóstolos, né? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pequenininho. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles falaram isso também, exatamente num momento de crise. Eles estavam sendo ameaçados, né? Mas eles continuam falando das boas novas. Essas quatro pontos, esses 4 leprosos, eles também passaram por crise, mas proclamaram a notícia, boas novas do Evangelho. Houve um processo ali que eu também quero chamar a atenção, está exatamente no versículo 10 do capítulo 7, né? 2 Reis 7:10. Os leprosos, ao terem a notícia, terem a retomada de consciência, bom senso, eles vão até a cidade. Eles então chegam próximo aos portões e contam o que eles encontraram aos sentinelas. Os sentinelas, por sua vez, não poderiam deixar o posto, eles precisavam permanecer, porque o inimigo poderia vir e atacar a qualquer momento. Eles então proclamam a notícia para o lado de dentro do palácio, isso até que chegue a notícias dentro do palácio do rei. Certamente os leprosos, mesmo com tal boa notícia, eles não poderiam entrar na cidade. As regras permaneciam, mesmo que eles vinham com uma boa notícia. Eles então vão divulgar para um sentinela, para 2, para alguns, não sabemos quantos, e às vezes isso acontece exatamente conosco. Quero chegar nisso, porque quando nós nos tornamos ponte, pode ser que a nosso anúncio ele se dê para uma única pessoa. A gente consegue chegar para uma... É interessante como isso se multiplica. E o que Deus pode fazer se você se mobilizar, se você se interessar em servir de ponte, em levar boas novas para uma única pessoa. Essa pessoa então poderá ser também multiplicadora, levando o evangelho para outro e para outro, até que toda a cidade seja beneficiada. Isso nós vemos acontecer, como Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 4, com a mulher samaritana. Jesus anuncia a água da vida, anuncia as boas novas àquela mulher, e aquela mulher ela vai até a cidade e conta para os seus, que então também vêm, se encontram, recebem da palavra e creem em Jesus. Deus pode agir
com você, em você, para que através de uma única pessoa outros mais se acheguem a Cristo, né? Alguém pregou, alguém anunciou, alguém avisou da palavra para Martinho Lutero, para John Hus, alguém falou do Evangelho para Billy Graham e para grandes homens que nós temos na nossa história. E isso certamente foi se multiplicando. Você não precisa temer. Na verdade, temer a Deus, não precisa ter medo de proclamar o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, como nos ensina o apóstolo Paulo, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos servir de ponte. Quero trazer aqui um breve resumo daquilo que nós falamos, né? E com uma aplicação dessa leitura, desta meditação da manhã. Primeiro ponto, você pode até mesmo se sentir incapaz ou desprezível. Sobretudo, se disponha e deixe Deus lhe usar como ponte. Segundo ponto, não se acomode e não guarde apenas para você o grande tesouro que você tem recebido. Compartilhe. Terceiro ponto, passe a agir com temor a Deus. E quem teme obedece. Lembre-se, mesmo uma única pessoa alcançada pode render muitos frutos. Meu desejo, a oração que faço é que você perceba a grande, alta necessidade de ser ponte. Deus tem te capacitado, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, Ele tem dado a você os recursos necessários para que você seja ponte. Eu espero muito que mesmo em meio à crise, assim como esses 4 leprosos, você também seja uma ponte conectando pessoas ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor possa edificar, possa abençoar as nossas vidas nesta manhã. Vamos falar com o Pai. Ó Deus, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem cada vez mais falado ao meu coração e à tua igreja. Senhor, nos perdoe pelo tempo, ó Pai, em que ficamos acomodados, encostados, achando, ó Pai, que precisamos a todo momento de ajuda. Clamamos, buscamos ajuda, sendo que o Senhor nos faz ajudadores, sendo que o Senhor espera que nós sejamos agentes, ó Pai, em que as boas novas cheguem a realmente quem precisa. Ó Senhor Deus, misericórdia, continue a mobilizar, a impactar as nossas vidas, a mudar, ó Pai, os nossos pensamentos. Fazer, ó Pai, que, como diz o hino de missões, fazer com que preconceitos caiam, Pai, que possamos levar a Tua palavra a todos e deixar que o Teu Santo Espírito atue em cada uma das vidas. Queremos participar ativamente, ó Pai, do Teu reino, da proclamação das boas novas. Faça de cada um de nós pontes para conectar pessoas ao Senhor Jesus. Eu oro, Pai, eu suplico, nos dê sabedoria também como liderança, como pastor desta igreja, para continuar agindo e trabalhando isso com a tua igreja. Ser com nosso irmão Gilivânio, Emerson, Márcio, que atuam, Pai, no Ministério de Missões, para que também, através dessas vidas, eles possam mobilizar, Pai, e servir como instrumentos de Deus na tua igreja. Eu oro, peço por mim, pelos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Deixa eu só, antes de louvarmos, deixa eu fazer um pequeno comentário ainda, principalmente para você que ainda não é crente em Cristo Jesus e que nos ouve. A palavra de hoje, ela é em maior parte direcionada àqueles que já caminham na fé, aqueles que já encontraram as boas novas e precisam levar aqueles que ainda não a encontraram, aqueles que não têm contato com ela. Mas
texto nós vemos também que alguns, quando receberam a informação de que haveria uma mudança, não acreditaram. Então, os primeiros versículos do capítulo 7 nos mostrou isso, o oficial do rei, que ao ser informado de que haveria um tempo de mudança, em que todos seriam alimentados, ele não creu. No final do capítulo 7, nos mostra exatamente que esse homem, pela sua falta de fé, por não ter crido na mensagem e naquilo que haveria de acontecer, ele morreu sem poder usufruir daquilo. Eu espero que você não seja como esse homem. E meu apelo, meu convite a você é que você creia no Evangelho, porque esse mundo de crise que nós estamos hoje, ele vai chegar ao fim. Amanhã, o Senhor Jesus pode estar voltando. Hoje, o Senhor Jesus pode voltar. E isso tudo vai ter um fim. Eu espero que você esteja conosco, se deliciando no banquete do noivo, nas bodas do noivo, como a noiva, com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia no Evangelho. Não espere muito tempo. Pode ser muito tarde. Amanhã pode ser que não dê tempo. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, volte-se para Ele, arrepende-se dos seus pecados, acredite em Jesus como o Filho de Deus e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Se você tiver uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, quero me disponibilizar para orar com você, para falar com você. Nos indique, ou chame no zap, ou deixe algo aqui no chat, nos dizendo sobre a sua reflexão, sobre a sua mudança, sobre o seu desejo de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Amém, meus irmãos? Nós vamos louvar a Deus. Eu quero trazer a vocês, mais uma vez, os nossos irmãos no Ministério de Louvor. Estamos chegando ao final da transmissão, mas não antes de bendizermos, de exaltarmos o nosso grandioso Deus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com o hino do HCC 208. Eu não posso fugir do teu espírito. Graças a Deus, né, que em qualquer lugar que nós estamos, Deus está com a gente. Então, independente se a gente está no mais alto céu, mais fundo mar, lugar mais escuro, independente da localização, Deus está conosco, cuidando da gente. Então vamos louvar. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante.
sim me guiará. Mesmo que a noite escura, tua luz brilhará. E comigo estará. E comigo Glória a Deus, amém, meus irmãos. Deixa eu contar um detalhe para vocês aqui. Na verdade, às vezes eu lamento um pouquinho essa volta, porque para mim o louvor ainda está acontecendo, né? Então, o retorno, deixa eu colocar aqui assim, tá vendo? Eu estou ainda escutando parte do hino, mas como tem aquele delay que eu falo, eu preciso voltar um pouquinho antes para que tudo aconteça no tempo exato, mas curtindo ainda um pedacinho do louvor aqui na orelha, isso é muito bom. O programa não me permite acompanhar com áudio ao vivo, junto com vocês ao mesmo tempo, mas é muito bom poder louvar a Deus, é muito bom ter essa certeza de que Deus nos acompanha em todo tempo, em todo lugar, né? Deus onipresente está conosco sempre, sempre. Creia nisso. Você nunca está sozinho, você nunca está sozinha. Deus está sempre conosco, né? E a gente está sempre diante do seu olhar. Amém, meus irmãos? Deixa eu trazer aqui também, pelo menos, algumas informações necessárias. Primeiramente, hoje à noite nós teremos culto transmitido também ao vivo, normal, se Deus assim nos permitir. Eu não estarei com os irmãos, eu estou indo até a cidade da família da Letícia, da nossa família, em Jundiaí, né, um tempo reservado para que podemos há tanto tempo ver a família, saber se estão bem também, matar um pouquinho a saudade com todas as cautelas necessárias, mas há muito tempo, desde aí o início da quarentena, a gente tem se mantido nesse isolamento e precisamos ao mesmo tempo desse contato e desse descanso. Também será um tempo aí para descansarmos um pouquinho, né? Então, hoje à noite nós vamos cultuar com os irmãos, mas eu não estarei na tela com os irmãos. O irmão Márcio vai nos auxiliar na transmissão, o irmão Carlos estará nos auxiliando com a mensagem e que Deus abençoe a todos nós diante disso tudo. Bem, temos também informações, atualizações sobre a nossa campanha em prol do batistério. Nós chegamos até a informação de dados de ontem, né, a R$ 2.210, né, isso equivale a 13,81% do alvo, o alvo de 16 mil. Então, obrigado, Rogério, pela atualização, pelas informações, e os irmãos podem acompanhar e fazer parte desta obra também, né? Nós estamos prevendo aí essa construção do batistério e estamos preparando também já alguns discípulos para que possam estrear, né? Possam ser batizados e nós celebrarmos juntos essas vidas. Bem, eu tenho também o início de uma, eu vou chamar assim de campanha relâmpago, porque é algo que essa semana, creio, ou mesmo hoje, nós já consigamos o objetivo que temos para ela. Nós temos uma parceria, temos auxiliado também
uma casa de repouso que cuida de idosos, aqui próximo da igreja, no bairro da Aldeia, e alguns irmãos já foram até lá, e eles têm algumas necessidades. Eles estão precisando, desta vez, como já tivemos em 2018, de fitas para esse equipamento. São fitas de aferição para diabetes, ok? Às vezes pode ser que você tenha e não está usando, ou tenha em quantidade que possa doar, e a gente precisa dessas fitas. Como disse, em 2018 já ajudamos eles com isso também, compramos uma quantidade e entregamos lá. Nossa irmã Kalina, nosso irmão Ailton são líderes nesse ministério, na casa de repouso, né, ali no asilo. Nós estamos então iniciando essa campanha para poder arrecadar, seja doado a fita, ou se porventura os irmãos puderem contribuir com os valores para que a gente compre. Em 2018 eu estava vendo isso, estava a cerca de R$100 com 50 fitas, né? Eu não entendo muito bem disso, mas na época a gente teve essa quantidade, esse valor, pesquisamos na região, nas farmácias, e havia esse valor. Então, se você puder contribuir, ajudar na compra, na aquisição dessas fitas, nós agradecemos. Que Deus nos abençoe, né, diante disso também, tá bom? Então, a irmã Kalina e Ailton, né, estão responsáveis por esse trabalho. Através das contas da igreja você pode ofertar, mas é importante você informar que o destino daquela oferta é para essa campanha, ou seja, qual for a campanha, seja batistério, seja aí para ajuda ao asilo, enfim, você precisa identificar, porque isso ajuda os trabalhos dos nossos tesoureiros, tá certo? Nós temos também informado aos irmãos da ajuda assistencial, a assistência social da nossa igreja indicou alguns itens que nós precisamos repor para ajudar, continuar ajudando as famílias mais necessitadas. Os itens são molho de tomate, óleo, farinha de mandioca, pó de café, açúcar, leite em pó, bolacha e sabão em pó, ok? Alguns outros itens que compõem, por exemplo, uma cesta básica, nós temos na igreja, graças a Deus, de outro momento, os irmãos doaram e a gente conseguiu manter isso, e temos como preencher as cestas aqueles que necessitam, né? Esses itens específicos são os que mais faz falta neste momento, tá bom? Se você puder ajudar com eles, nós também agradecemos. Por último, vou colocar aqui para você a informação dos nossos dados bancários para transferências. Dízimos e ofertas são para a conta do Bradesco, na agência 2565, uma conta corrente de número 15103, dígito 3. Para missões, também no Bradesco, a agência é a mesma, 2565, uma conta poupança de número 102, 4657, dígito 1. E para a construção, é na Caixa Econômica Federal, agência 4053, operação 03, conta corrente 082, dígito 0. Então, como nós dissemos e repito para frisar, é importante que você identifique, porque ao cair nessas contas, nós precisamos entender qual o destino, qual o objetivo da sua oferta, e isso auxilia bastante a nossa tesouraria. Que Deus abençoe a todos. Meus queridos, nós vamos encerrar a transmissão desta manhã. Fico muito feliz por ter estado aqui com vocês, poder transmitir a palavra na presença do nosso Deus, na comunhão do nosso Deus. Espero vê-los em breve. Desejo a vocês um ótimo domingo, uma boa semana, que Deus faça de cada um de nós a ponte
para conectar as pessoas a Jesus. Deus, obrigado por esta manhã. Louvado seja o teu nome. Nós encerraremos essa transmissão consciente de que permaneceremos em tua presença. Por isso, Pai, continue a nos falar. Continue, Pai, a agir em nós e por meio de nós. Deus, que o teu nome seja constantemente exaltado e glorificado por todo o teu povo. Que o amor do Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos para todos sempre. Amém. Meus irmãos, paz a todos vocês. Até breve. Fiquem com Deus.